Amados irmãos, semana passada nós encerramos a mensagem com um texto de Isaías, em que ele dizia: eu sou Deus, fora de mim não há salvação, não há Salvador. E o versículo 13 daquele texto diz: ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Esse é o Deus que nós temos e é o Deus a respeito de quem a gente fala aqui neste púlpito, a gente ensina nas classes de escola dominical, a gente ensina nos encontros de discipulado, enfim, toda oportunidade que nós temos é desse Deus que, agindo Ele, ninguém pode impedir. Glória a Deus. Mas há uma possibilidade de um extremo a que a gente possa chegar quando nós contamos com o agir de Deus, que é o extremo da inanição, de acharmos que nós não precisamos fazer nada porque Deus faz tudo. Há dois extremos perigosos. Um deles é achar que nós temos que cuidar de tudo, que temos que tratar da nossa vida, porque senão, se nós não fizermos alguma coisa, quem fará? E na verdade nós temos um Deus, como nós vamos ver no decorrer dessa mensagem, que cuida de nós e que está tratando dos nossos assuntos. Mas o outro extremo é acharmos que nós temos que ficar assentados, deixando Deus fazer tudo, porque afinal Ele faz melhor, então não há nada a ser feito. E eu gostaria de hoje meditar um pouco com os irmãos a respeito do assunto: quem é que não cuida do que é seu? Quem é que não tem cuidado do que é seu? Quem é essa pessoa? E peguei alguns textos na palavra de Deus para nós meditarmos. Mas é bem claro que a Bíblia deixa marcado que nós temos sim coisas a cuidar. Por exemplo, o próprio apóstolo Paulo, quando fala do casamento, ele diz: olha, o casado cuida de agradar a esposa. Ele fala isso assim com um tom meio de dizer: olha, não vá pensar que você vai dedicar 100% do seu tempo para a obra de Deus, porque o casado tem que cuidar de agradar a esposa. Em outra passagem a Bíblia diz assim: olha, o que não cuida dos seus, como é que vai querer cuidar da casa do Senhor, do povo de Deus? Tem que começar cuidando dos seus. Então há este cuidado. É uma passagem do Novo Testamento, Mateus capítulo 7, versículo 9, em que Jesus diz o seguinte: qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, querido, Jesus deixa claro aqui o seguinte: olha, todo pai cuida do seu filho. Diríamos, todo homem cuida da sua família, cuida da sua casa. Você mexe com tudo na vida de uma pessoa, mas quando se levantar contra a família, quando falar alguma coisa, o filho dele pode ser terrível, mas experimente falar para ele alguma coisa sobre o filho. Quem tem que falar é ele, não os outros. E está correto isso, porque nós cuidamos dos nossos filhos. E a comparação que Jesus faz aqui, olha, por exemplo, seu filho está obtendo pão, sua casa precisa do sustento, sua família necessita de cuidados. Você vai ser relapso e deixar de lado? Não, você vai dar o pão que é necessário. E ele acrescenta dizendo: olha, assim também o Pai Celestial cuida de nós, porque Ele sabe do que é que nós necessitamos. Então Ele nos deixou, por assim dizer, esta prática do cuidado de algumas coisas que Ele colocou em nossas mãos, para que nós aprendamos como é que Deus cuida de nós. Jesus contou algumas parábolas sobre este assunto. Numa delas ele disse que havia um homem que era dono de algumas propriedades e ao sair para viajar, ele chamou os seus servos e deu a eles o cuidado específico de acordo com a responsabilidade, ou melhor, a capacidade de cada um. E deu-lhes o que a Bíblia chama de talentos. Poderia ser um peso de prata, de material de valor em prata, pode ser, enfim, mas alguns podem pensar em talentos sobre também os nossos talentos. Enfim, seja como for, este homem, ao viajar, chamou os seus servos e deu 5 para um, 2 para o outro e 1 para o outro.
Ele não cobrou 10 daquele que tinha 1 quando ele voltou, nem 4 daquele que tinha 2. Ele simplesmente veio pedir contas daquilo que ele tinha deixado para que cada um administrasse, mostrando que Deus faz isso conosco. Ele nos deixa com a incumbência de administrarmos aquilo que nós temos nas mãos. Ele nos deixa com a família para cuidarmos, como este homem deixou os seus bens para serem administrados por aquele homem. No outro evangelho, Jesus chega a especificar que nessa relação de pedir pão, de pedir peixe e de nós pedirmos boas coisas, ele acrescenta: pedir ovo não lhe dará um escorpião. E então ele diz: olha, assim o Pai dará boas coisas. E aqui neste evangelho, que é agora o evangelho de Lucas, ele diz: vai dar o Espírito Santo, que é o que ele tem de melhor. Mostrando que o que de melhor nós damos para a nossa família, para a nossa casa. Nós cuidamos assim do que nós temos. Mas não é só da casa que nós cuidamos. Nós também administramos os nossos bens, aquilo que o Senhor deixou a nosso cuidado. Infelizmente, algumas pessoas tendem a deixar que os bens assumam uma posição de destaque tão grande que se esquecem do mais relevante, do mais importante. O exemplo é aquela ocasião em que o Senhor está chamando os seus discípulos para seguirem com ele, e alguns chegam até ele e se desculpam, dizendo: não, eu comprei uma junta de bois e eu preciso experimentar. O outro diz: eu tenho um terreno novo, uma terra nova e eu preciso dar uma olhada nela. O outro diz: não, deixa eu primeiro sepultar o meu pai, mostrando um cuidado da família, mostrando um cuidado dos bens, porém de uma maneira equivocada, colocando estas coisas em primeiro lugar e deixando de seguir o mandamento do Senhor. Então essas coisas que o Senhor deixa nas nossas mãos são para que nós administremos com capricho, com carinho, com dedicação, mas em momento algum podemos deixar que elas superem, suplantem ou diminuam o nosso contato com Deus, a nossa dependência dele, o nosso trato das coisas de Deus. Louvado seja o Senhor. Então, a respeito de família, isso. Os bens, vamos dar uma olhadinha lá, Mateus capítulo 12, versículo 11. Dê uma olhadinha lá, Mateus 12, 11. Diz o seguinte: ao que Jesus lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, mais vale um homem do que uma ovelha. Logo, é lícito nos sábados fazer o bem, porque a questão deles com Jesus aqui era fazer as coisas no sábado, porque ele mesmo e os seus servos faziam algumas coisas, porque ele está então ensinando: olha, o homem está acima do sábado, e não o sábado acima do homem. Deus criou o homem, a obra-prima da sua criação, para servi-lo, para andar no seu caminho, mas as leis em momento algum foram criadas para elas serem cuidadas, elas serem adoradas, enfim. Deus criou o homem para dele cuidar. Então ele diz: quem é de vocês que, tendo uma ovelha, vendo ela cair numa cova, não vai tirá-la de lá? Diz: quem mandou cair aí? Agora o problema é seu. Não, você vai cuidar, é seu patrimônio. Você vai manter a sua casa, você vai manter aquilo que você tem nas mãos, vai administrar corretamente, de preferência de maneira que aquilo até se multiplique, para mostrar que você tem capacidade de cuidar das coisas materiais também que Deus colocou nas suas mãos. É claro que a capacidade de administração de um, às vezes, é bem diferenciada da de outro, mas Deus coloca nas nossas mãos a família de um determinado tamanho, e Deus coloca também bens, ele coloca matéria, ele coloca finanças nas nossas mãos e coloca emprego, coloca cuidado, como aquela parábola em que ele diz: olha, ele saiu e deixou essas pessoas responsáveis por cuidarem dos seus valores. Falando de ovelhas ainda, em outra passagem, aqui ele diz: se a pessoa tem uma ovelha e não vai cuidar dessa ovelha, mas se você pular aí para Lucas capítulo 15, versículo 4, ele diz o seguinte: qual dentre vós, mais uma vez é a pergunta, diz: olha, quem de vocês não vai fazer isso? Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, bem mais rico que aquele, bem mais abastado que aquele, mas mesmo esta pessoa, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até
até encontrá-la. Deixa as 99 cuidadas, guardadas num local de onde elas teoricamente não irão sair e vai em busca da que se perdeu. Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Já encontrei. Há aquela parábola da dracma perdida também, em que aquela mulher não descansa enquanto ela não varre cada cantinho até encontrar aquilo que se perdera dentro da própria casa dela. Porque é assim que as coisas acontecem. Nós às vezes estamos administrando a casa, estamos administrando os bens e de repente dentro de casa mesmo, algum equívoco faz com que a gente perca coisas de grande valor e não descansamos enquanto não encontramos aquilo de novo. Porque afinal reconhecemos que Deus nos deu o privilégio de administrarmos aquilo que está nas nossas mãos. Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos para dizer: olha, vamos nos alegrar porque eu encontrei aquilo que eu tinha perdido. Então, já introduzindo a questão dos amigos, que são outra coisa que nós temos, outra coisa de valor que nós temos, e queria que você virasse aí as páginas da sua Bíblia para Lucas capítulo 11, versículo 5, Lucas 11, 5. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, veja que a pergunta se repete, mais uma vez, qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Curiosa essa passagem de Jesus, porque ele diz: olha, amigo é assim, se sente no direito, e tem, porque nós o chamamos de amigo, nós estamos dividindo alguma coisa preciosa que é a amizade. E ele então se sente no direito de nos procurar, que seja de madrugada. Quantos de nós já não receberam contatos de amigos que precisaram da nossa ajuda em algum momento de madrugada? E nos procuraram. Eu já tive gente que nem era amigo e foi bater na minha casa de madrugada, mas essa é outra história. Essa é outra história. Mas enfim, porque nós devemos estar preparados para isso. A amizade tem preço. E a amizade é um bem que Deus colocou nas nossas mãos para administrar com cuidado, com carinho. Jesus disse para os seus: olha, eu já nem chamo mais vocês de servos, eu chamo vocês de amigos, porque um servo não sabe o que o seu senhor faz. Então o amigo dá a conhecer aos seus amigos o que ele está fazendo, ele divide as suas coisas, divide o seu dia a dia, divide as suas lutas, divide as suas necessidades, as suas cargas. Paulo diz: olha, levai as cargas uns dos outros. Como é que eu pretendo levar a carga de alguém se eu nem amigo daquela pessoa procurei me tornar dentro da igreja? É isso que nós vemos ser desenvolvido em nós. Esta capacidade, esse desejo, esta caminhada na direção de sermos os amigos que os nossos amigos precisam. E Jesus, que é o amigo por excelência, disse: olha, o verdadeiro amigo é aquele que dá vida pelos seus amigos. Eu dou a minha vida por vocês, dando-nos uma mostra do que seria uma verdadeira amizade. E fica aí a sugestão para a sua reflexão: quantos bons amigos você tem? Onde é que você tem encontrado esses amigos? Eu vou afirmar com certeza, sem medo de errar, você não os encontrou fora da igreja. Seja quantos for que você tem, com quem você pode contar, eles não estão fora da sua igreja. Eles encontram-se lá, porque foi lá que você formou essa amizade, teceu essa amizade, cuidou dela, pintou de uma cor bonita, e é lá que você tem desenvolvido isso.
Sábado vim para cá, para a reunião dos adolescentes, e estava aí os homens ali debaixo da cobertura, porque estava chuviscando. Mas, pessoal, por causa de chuvinha, vamos lá. Não, um de nós, aqui não vou dizer o nome, porque a gente conta milagre, não conta santo, caiu, já se machucou outro dia, porque escorregou e tal, não é agora que a gente vai fazer isso, e etc, né? Porque amigo cuida do amigo. Temos alguns aqui que levaram alguns tombos de bicicleta. Porque os amigos saíram de bicicleta, olha, agora cuidado aí, vê como é que você faz, não passa mais naquele lugarzinho estreitinho, cuidado aí, né? E vão todos cheios de cuidados uns pelos outros, porque a gente cuida do amigo. E Jesus é aquele nosso amigo que cuida de nós, dizendo, olha, eu nem chamo vocês de servos, embora vocês sejam meus servos, eu cuido dos meus amigos. A Bíblia diz uma coisa importante que um amigo faz pelos seus amigos. Paulo conta lá na sua carta aos Colossenses, do capítulo 4, versículo 12, ele diz o seguinte, olha, tem um Epáfras aqui que está mandando uma saudação para vocês, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele eu dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Também saúda Lucas, o médico, ele vai por aí adiante. Mas vejam só, algumas pessoas citadas no Novo Testamento que a gente só vê ali o nome do camarada. Mas o que é citado a respeito dessa pessoa é tão marcante, tão significante, que não há como a gente passar por isso e dizer, ainda bem que eu tenho amigos assim. Ou como eu gostaria de ter sempre um monte desses amigos ao meu redor. Veja que Paulo diz, ele se esforça de uma maneira quase sobrenatural, sobremaneira, muito. Ele se esforça além do normal em oração por vocês. Ele se põe em oração e não vê limite nisso. A gente não consegue, às vezes, orar até pelas nossas necessidades durante muito tempo. É verdade. A gente fica, já orei, o Senhor já sabe e tal, né? E sai logo da presença de Deus. Imagine orar pelos outros. Mas Paulo diz, olha, a característica de Epáfras é que ele era um amigo, um exemplo a ser seguido. Porque ele se esforçava sobremaneira e continuamente em oração pelas pessoas. Senhor, lembra aqui do Luiz, lembra aqui do João, lembra aqui do Jorge, Senhor, lembra aqui do José, Senhor, e ele estava sempre, olha, ele está agora passando por isso, e olha que a gente não tinha, lá naquela época não tinha uma internet para você fazer um contato imediato no WhatsApp, dizer, olha, como é que você está aí, cara? Hoje, uma facilidade, parece que mais e mais nós nos afastamos. O Epáfras dava um jeito de saber como é que as pessoas estavam. Olha, você está vindo de lá, como é que está o meu amigo, o Zé, como é que está? Como é que está? Me fala aí o que você sabe dele, porque da última vez que eu tive notícia dele, a mamãe dele estava assim, assim. Hoje nós temos notícias imediatas e às vezes nós somos capazes de pegar aquele WhatsApp que nos sobrecarrega de mensagens, ou um e-mail, ou melhor ainda, um telefone, porque tem coisa que cá entre nós não se faz por WhatsApp, né? Telefona. Mas pode ser que ele não atenda. Se não atende, imagina que se você mandar uma mensagem falada, é melhor, liga de novo. Mas fala com um amigo e fala para ele assim, meu querido, eu estou ligando para você para dizer que Deus me mandou orar por você. Você não sabe o bem que isso vai fazer. Epáfras, se tivesse internet naquela época, ele estava constantemente naquele terminal dele, no celular dele, dizendo, cara, estou orando por você aqui agora, como é que está aí e tal, olha, eu não vejo a hora de estar com você de novo. Amigo é assim, aquele que a gente não vê a hora de estar com ele de novo. E eu aprecio alguns aqui que quando chega o dia da gente se encontrar na terça-feira de oração, ou por exemplo, quarta-feira, que a gente vai ter aqui o culto de missões, não vem a hora de estarem conosco, não medem esforço para estarem conosco. Graças a Deus. Como é bom nós darmos exemplo nisso. Como era o caso de Epáfras. Paulo não escolheu outro nome. Veja que ele não falou de Lucas nesse sentido. Ele não falou de outros companheiros de viagem que ele já tinha tido, ou que ele iria ter e tal. Senão, ele pegou o Epáfras. Olha, o Epáfras está aqui, ele é do meio de vocês. E ele não para de orar por vocês.
Epáfras era aquele cara que fazia a função de um intercessor. Além de orar, falar com Deus a respeito dos seus amigos, fazer com que Paulo soubesse também. Porque Paulo podia dizer, olha, eu vejo, eu ouço, ele está orando por vocês, eu sei que esse cara e esse moram aí, eu sei que é da turma de vocês. Pode saber que vocês têm no Epáfras um amigo exemplar. Graças a Deus. Amém, queridos? Jesus cuida de nós assim. Ele é o nosso intercessor. Ele está constantemente intercedendo por nós junto ao Pai. Louvado seja o Senhor Jesus. Como é que é o nosso Deus nisso? Abra sua Bíblia lá em Jeremias. Tinha uma outra passagem aqui, né, que eu tinha marcado, que Tiago escreve o seguinte, olha, ele está se referindo à necessidade, mas como nós estamos falando de amigos, né, se enquadra aqui, qual dentre vós vai dizer para alguém, vá em paz, ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Paulo está dizendo, olha, alguns acham que basta a gente falar que o evangelho é necessário e tal, e a gente vê a igreja cuidando uns dos outros. Vê a igreja interessada no progresso, no bem-estar das pessoas, mas em saber se elas estão supridas a tantas histórias, tantas coisas. Esse é um dos motivos, pelos quais a gente tem esta rede de grupos espalhada pela cidade. Para que as pessoas tenham um contato mais próximo e mais rápido, para sabermos dessas necessidades, nos colocarmos em oração, não só um Epáfras, mas todos nós, para sabermos aonde há algo que alguém pode entrar para suprir. É assim que a igreja funciona. A Bíblia nos ensina a cuidar primeiro daqueles que são da fé, os que são da família, os que são do povo de Deus. E é assim que nós temos visto a igreja fazer. Então, eu ia dizendo, vamos virar lá para Jeremias, capítulo 31, versículo 3, e agora vamos ver como é que este amigo Deus, este amigo Jesus, cuida de nós. Jeremias, capítulo 31, versículo 3. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Ele fala o seguinte, olha, o ímã que há em mim é a minha benignidade. Eu não usei para atrair você de bens materiais, eu não usei para atrair você de promessas, para atrair você, eu uso da minha benignidade. O que ele está dizendo aqui é que o que ele deseja é que tudo na sua vida se resolva da melhor maneira possível. Isso é ser benigno. Ser benigno vai um pouco além do que é ser bondoso. Ser bondoso é tentar fazer o bem sempre, é tratar com bondade as pessoas. Mas ser benigno é procurar, de alguma maneira, fazer com que qualquer situação se resolva da melhor forma possível. É procurar um desfecho favorável àquela pessoa. Então o Senhor diz, eu faço isso com vocês. Eu sei o que vocês passam, eu sei do que vocês precisam, eu supro cada uma das necessidades de vocês, eu sei do que vocês precisam, eu conheço a palavra antes que venha à boca de vocês. E eu trato vocês com benignidade. Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, ele fala. E ele usa duas características, mansidão e humildade, que são coisas que nós precisamos aprender dele para exercer adequadamente esta benignidade. Glória a Deus, porque Deus nos atrai dessa maneira. Ninguém quer que tudo na nossa vida se resolva da melhor maneira possível como o nosso Deus quer. Em família, por isso Deus inventou a família, nós conseguimos ter um vislumbre distante daquilo que Deus é para conosco. Mas Ele se coloca como nosso Pai.
Jesus como primogênito dentre os filhos de Deus, então o nosso irmão, para que nós aprendamos isto de vivermos família com o Senhor. Ele diz: eu atraio vocês pela minha benignidade. Saiba que se há alguém que quer que tudo se resolva da melhor forma possível e da forma mais favorável na sua vida, é o seu Deus. Ele sabe muito mais do que nós. Às vezes nós queremos dizer para ele: Senhor, a forma benigna, a forma favorável é essa. E Deus fala assim: não, eu sei mais do que você. Eu conheço o amanhã. Eu sei o que você vai enfrentar depois. Eu sei quem vai estar na sua ou sob sua responsabilidade. E eu estou sendo mais benigno do que você pode imaginar. Eu estou cuidando disso. Paulo, numa reflexão sobre isso, chega a dizer o seguinte: olha, sabe uma coisa? Todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é isso que ele diz? Como é que ele chega nessa conclusão? Exatamente meditando sobre esta benignidade de Deus. Porque ele sabe que aconteça o que acontecer, Deus sempre está intervindo, Ele está agindo para que as coisas se resolvam da maneira mais adequada para nós, para a família, para o povo de Deus e para a raça humana. Glória a Deus. Com amor eterno eu te amei. O meu amor não tem duração. Ele não tem início e fim. Entre homens, entre pessoas, a gente descobriu já muitas amizades que se desfizeram. Muitas traições que aconteceram. Famílias que se arrebentaram porque um não foi responsável como deveria ter sido pelo cuidado da família, enfim, quebraram-se os laços familiares, mas ele diz: olha, o meu amor por vocês não é um amorzinho que tem início e tem fim, eu amo vocês com amor eterno. Eu amo vocês desde antes da criação do mundo. Por isso a Bíblia ensina que Deus propôs lá no seu íntimo enviar o seu Filho ao mundo mesmo antes de nos ter criado. Isso é uma coisa incrível. Nem havia ainda raça humana. Ele já tinha proposto no seu coração que ele enviaria o seu Filho para pagar o preço por nós. Por isso ele pode dizer: o meu amor por vocês é eterno. Não tem sentido algumas músicas que criaram isso? Olha, Deus olhou para essa nação e se apaixonou por ela. Isso é papo furado. Não existe esse negócio. Deus sempre nos amou antes mesmo que nós fôssemos formados. Toda a ação dele é benigna. Tudo que ele faz é para nos resgatar, para nos manter, para nos suprir e para nos preservar para aquele dia em que ele vem buscar única e exclusivamente o seu povo. Graças a Deus, foi Jeremias capítulo 31, versículo 3. Que mais que ele faz? Já até falei o versículo, Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de deixar todos vocês ricos. Não, há de suprir cada uma das vossas necessidades. Ele é rico. Ele poderia muito mais do que isso que ele faz, fazer de outra forma. Ele poderia ter tratado de forma diferenciada. Mas assim como Jesus poderia, em vez de ter enfrentado a cruz, poderia nem ter ido para lá, ou poderia ter descido daquela cruz, mas preferiu ser exaltado depois de ressurreto. Da mesma maneira, ele tem cuidado de nós. E ele sabe que o que precisa ser feito é tratar das nossas necessidades. Porque ele nos delegou esta parte de administrar a nossa família, ele delegou a parte de cuidar dos bens que ele colocou nas nossas mãos, ele nos delegou a parte de tratar e cuidar dos nossos amigos, da nossa igreja, do nosso povo, e fazer isso com garbo, com excelência. E ele diz: olha, aquilo que se transforma numa necessidade para vocês,
Eu estou aqui cuidando disso. Eu fico na retaguarda. Eu fico aqui vendo tudo o que, nesta administração que eu coloquei nas mãos de vocês, tudo que surgir como necessidade, que vocês não podem cuidar, eu estou tratando, eu acrescento, eu dou, eu faço. Glória a Deus. Lá no Velho Testamento, é uma passagem conhecida de todos, né? Diz assim, em versículos, olha, eu sou velho hoje, já fui novo, né? Eu sou velho e tal, mas eu nunca vi o justo mendigar o pão. Não é o que ele fala? Não quer dizer que as coisas vão sempre andar às mil maravilhas, mas quer dizer que sempre há um Deus benigno, cuidando dos seus, que nos amou com amor eterno, que está tratando das nossas necessidades para supri-las à medida em que elas se tornam necessidade. Tenho ensinado algumas pessoas, pastor, eu gostaria disso. Então trata de transformar isso em necessidade. Evidencie que isso é uma necessidade, e não uma vontade, e não um desejo. Talvez haja um processo aí. Não é sempre, porque sempre vem à nossa mente, isso aí é um egoísmo meu, ou isso aí é um desejo de ser mais que os outros. Não, então começa a trabalhar na sua mente. Começa a achar argumentos para você mesmo começar a enxergar aquilo que, olha, realmente eu preciso daquilo. Antes eu queria só. Agora eu estou vendo que realmente é uma necessidade. E Deus há de suprir cada uma das nossas necessidades. Amém, querido? Louvado seja o Senhor. Como? Conforme a sua riqueza em glória. Ele é glorificado, ele está na glória, ele é a glória presente aqui na nossa vida e ele é rico. Ele pode todas as coisas, porém ele trata de acordo com as necessidades. Graças a Deus por isso, porque eu não sei como é que nós agiríamos se fosse de outra forma. Voltando para o Antigo Testamento, Salmos 17, capítulo 8. O salmista diz assim, guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Ele nos cerca e ele cuida de nós como esta parte mais sensível do olho de alguém. Já notou que você não consegue colocar o dedo no seu olho? Ele fecha automaticamente? Pois é, o que ele está dizendo aqui é isso, Deus cuida de nós como se alguém fosse tocar no olho dele. Porque nós somos como que a menina dos olhos de Deus. A gente não sabe nem como é que são os olhos de Deus. Mas, para ele, nós somos assim. No Novo Testamento, João diz assim, aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. É ou não é? Pois bem, Deus está cuidando de nós desta maneira. Eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Mas ele quer coordenar cada passo que nós damos. Ele quer seguir nos orientando. Ele quer permitir que nós desenvolvamos esta capacidade, este direito e esta orientação que ele nos deu de administrarmos corretamente, adequadamente, aquilo que ele colocou nas nossas mãos. Graças a Deus, porque ele tem dado essa sabedoria. Então vem Tiago e diz o seguinte, olha, sabedoria é um negócio sério. Se alguém descobre no meio disso tudo que precisa de sabedoria, sabe o que deve fazer? Peça a Deus. Não diz que ele supre necessidade? Então, se você chegar numa hora, Deus, eu não estou sabendo lidar com isso, preciso de sabedoria. Saiba que não está falando só de sabedoria espiritual, para entender os meandros do mal. Não, ele está falando de sabedoria para tudo. Claro que essencialmente para vivermos em vitória a nossa vida espiritual. Mas Deus é poderoso para suprir as nossas necessidades. E como Tiago diz, se é sabedoria, ele não nega. Graças a Deus, esse é o Deus que nós temos, que cuida de nós. Quem é aquele que não cuida do que é seu? Menina dos olhos de Deus, cuidado e suprimento das necessidades, escondidos à sombra das asas dele. Ninguém chega perto sem que ele tome conhecimento e sem que ele tome alguma atitude. Glória a Deus! Por isso a Bíblia diz, né? A sombra do Onipotente descansará. Não é assim?
Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Para fechar, Novo Testamento, João capítulo 6, versículo 37. João 6, 37. Abriu. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. O Senhor não desiste de nós. Este cuidado dele, este amparo, este suprimento, estes olhos sobre a face da terra, especialmente sobre os seus, estes ouvidos atentos de Deus, não descansam. O amor é eterno, começou lá atrás, não começou agora. Ele não nos conhece de alguns dias, como nós às vezes conhecemos alguns amigos e começamos a gostar cada vez mais deles. Deus nos conhece. A Bíblia diz que Ele conhecia todos os nossos dias antes que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe. Porque Ele conhece todas as possibilidades, todas as coisas que poderiam acontecer na nossa vida. Se eu venho para cá ou se eu vou para lá, Ele sabe tudo o que é possível acontecer. Este é o conhecimento completo de Deus, do Deus que nos ama com amor eterno. E João revela que o Senhor falou isso: olha, aquele que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. O Pai deu a Jesus a missão, a incumbência de vir aqui para resgatar o seu povo. Foi dado por Deus. Ele diz: venham a mim, vinde a mim. Quem quiser, me siga. E os que vêm a mim, ele diz, de modo nenhum o lançarei fora. Não é uma promessa de salvação garantida. Não é uma vacina. Mas é uma garantia de que tudo aquilo que você precisa para nunca mais deixar o caminho do Senhor, Ele está dando. Esta é a maior das necessidades. Alguém que nos indique o caminho, que nos deixe entusiasmados por andar naquele caminho e que nos capacite a cruzar todo o caminho até chegar no final. É isso que Ele faz. É exatamente quando Ele diz: aquele que vem a mim, eu não lanço fora. Glória a Deus. Antes de orarmos, queria que você me ajudasse aí, você que está mais perto, quem está ao seu lado, e diga assim: Ele não joga você fora. Ele não desiste de você. Ele não esqueceu de você. Eu não me esqueci de ti. Tenho lembrado agora de um cântico, um hino lindo que a gente cantava. Eu não me esqueci de ti. Lindo, né? Maravilhoso. E o Senhor fala: eu não me esqueço de você. Amém? Quero orar com você. Daqui a pouquinho vou dar a oportunidade de você vir aqui ao altar, mas vamos encerrar orando também com os que estão em casa. Fique de pé, vamos fazer esta oração e depois você pode vir aqui ao altar para colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Aliás, pode começar a vir já, pode vir aqui à frente, enquanto oro com o pessoal que está em casa. Pai querido, obrigado por este momento precioso na tua casa, na tua presença, de ouvirmos a tua palavra, de meditarmos na tua palavra, de aprendermos mais da tua palavra, em que nós nos lembramos das nossas responsabilidades, mas também tu nos lembraste daquilo que tu és para nós, de como tu cuidas de nós. Senhor, ser com cada família, com cada pessoa especial que esteve conosco participando deste culto, desta mensagem, que esteve ouvindo, abençoa ricamente, Senhor, que cada um possa se lançar nas tuas mãos para gozar dos benefícios de que todo aquele que pertence a ti pode gozar sempre. No nome de Jesus. Amém.